Graça e paz, irmãos. É muito precioso, é muito valioso nós estarmos juntos nesta manhã, como igreja de Cristo, reunidos por causa dele, por meio dele e para ele. Uma igreja que foi adquirida pelo sacrifício do Cordeiro através daquela obra na cruz. Igreja é igreja porque o Cordeiro se entregou por nós. E existe igreja porque ele ressuscitou e é a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui reunidos nesta manhã. É um privilégio para nós com a igreja do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu estou com a versão NAA. Então, um pouquinho diferente, mas diz assim o verso primeiro. Você pode me acompanhar na tua Bíblia. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, precisamos do Teu Espírito para revelar esta palavra, a palavra de Cristo aos nossos corações. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, ilumina a nossa mente, para que a Tua palavra desça ao coração e venha produzir transformação, gerada pela Tua palavra. Usa-me como instrumento. Fala através dos meus lábios. Fala através do meu coração. Captura-nos nesta manhã. Conduz a cada um a Cristo Jesus, a revelação da pessoa dele, porque é tudo o que nós precisamos. Pois é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu quero falar nesta manhã, tendo como tema Jesus, o mestre da oração. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos, que significa que eles têm a mesma visão, um ponto em comum. E é bastante interessante que dos 4 evangelistas, Lucas, dentre eles, foi o que mais escreveu sobre a pessoa de Jesus. Lucas era médico, mas também historiador. Lucas, ele escreveu 2 livros. Lucas, que leva o seu nome, o Evangelho de Jesus Cristo, e o livro de Atos. Então ele escreveu
de uma maneira muito robusta, não somente a vida e a obra de Jesus Cristo, mas também os primeiros passos da igreja. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, para provar que Jesus é o Rei dos reis. O Evangelho de Marcos tem outra característica, para mostrar que Jesus ele é o servo, aquele que veio para servir. Lucas, para mostrar Jesus, o Filho do homem. É aquele que se tornou gente para poder alcançar gente como a gente. E o Evangelho de João é uma tese mais linda e profunda que nós encontramos nos Evangelhos, porque ele mostra quem Jesus é, o Filho de Deus, o próprio Deus. Todos eles se esforçaram, tiveram diligência para poder falar sobre a pessoa de Jesus. Porém, nesta manhã, voltando aqui os nossos olhos para Lucas especificamente, Lucas foi o único autor que não deixou de anotar e notar, observar uma característica singular, peculiar, preciosa, maravilhosa de Jesus. Ele foi o autor que mais escreveu sobre esta característica. Jesus, um homem de oração. E por que isso é tão importante? De acordo com o texto que lemos, na revista e atualizada está assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Igreja de Cristo, como isto é fundamental e essencial na vida cristã, eu gostaria que você, aí assentado, pudesse ler comigo novamente esse versículo. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A igreja de Cristo, ela depende essencialmente de dois insubstituíveis elementos para a vida espiritual. Ou estará decretada sua morte espiritual. Sua vida ou morte dependem desses dois elementos: a oração e a palavra. Como igreja de Cristo, não podemos negligenciar a oração e a palavra, porque a vida espiritual depende desses dois elementos. Certa vez perguntaram para Charles Spurgeon: Spurgeon, qual é mais importante na vida cristã, a oração ou a palavra? E aquele sábio pregador assim respondeu: qual asa é mais importante para o pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Então, os dois elementos são importantes. Mas, irmãos, eu creio que a oração, ela pode vir antes da palavra. Eu creio que a oração, a intercessão, a súplica, ações de graças, tem um papel profundo na vida cristã.
Porque precisamos aprender a orar para depois pregar. Precisamos aprender a orar para depois poder testemunhar da palavra de Deus. Primeiro precisamos do poder do Espírito, para que o Espírito que em nós habite fale a palavra de Cristo. Olha como é importante isto. Quero que você tenha atenção nesses dois elementos nesta manhã, porque nós precisamos ser uma igreja inflamada em oração e sustentados pela palavra. A igreja precisa caminhar na agenda estabelecida por Deus em sua palavra e em oração realizá-la. Qualquer atividade, qualquer tarefa da igreja deve começar-se com a oração. E nós vamos olhar alguns pontos adiante, como que isto é fundamental até mesmo para que uma pessoa venha a crer em Jesus e receba o seu novo nascimento. Portanto, irmãos, é necessário, como igreja de Cristo, derramar a nossa alma em oração. É necessário colocarmos o nosso coração diante do trono para sermos banhados com a palavra de Deus. E.M. Bounds, um autor do século passado, este homem escreveu muito sobre oração. E.M. Bounds. E uma das coisas importantes que ele disse foi a seguinte: falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus sobre os homens é algo ainda maior. Falar aos homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus sobre os homens é algo muito maior. Ou seja, começamos com Deus e depois, a respeito dele, falamos com os homens. Com o mestre da oração, Jesus, então nós podemos aprender e a fazer segundo ele nos ensinou. Vejamos aqui, irmãos, nesta manhã, alguns lampejos, algumas percepções, inspiração, revelação, olhando para Jesus, que é necessário a igreja de hoje imitá-lo, de acordo com o Evangelho de Lucas. Primeiro ponto. Por favor, vamos ler Lucas capítulo 3, o verso 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Irmãos, preste atenção aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro exame, aprendendo com Jesus, o mestre da oração. O texto afirma categoricamente que Jesus foi um homem centrado na oração. Ele orou. E o que houve? O céu se abriu. Jesus, o mestre da oração, orou, o céu se abriu. Igreja, nós precisamos orar para que o céu abra sobre nós. Se não tiver oração, os céus não serão abertos. A igreja que ora, o céu se abre. E quando o céu é aberto, as riquezas, todas as riquezas que nós temos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, nós podemos desfrutar, nós podemos experienciar quando oramos. Muitas das vezes, nós não percebemos o céu aberto, porque está faltando oração. Jesus orou e o céu abriu. E neste mesmo instante, uma voz dos céus dizia:
este é o meu filho amado. O Espírito Santo desceu sobre ele. Irmãos, preste atenção nos detalhes da palavra. Ele ora, o céu abre. Ele ora, o Espírito Santo desce. Ele ora e ouve-se a majestosa voz: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Nós precisamos experimentar o céu aberto. Nós precisamos experimentar a direção do Espírito Santo. Nós precisamos experimentar essa doce voz: tu és o meu filho amado, eu tenho todo o prazer em você. Você é um amado de Abba, porque Cristo vive em você. Irmãos, falar com Deus é mais importante do que falar com os homens. É verdade que precisamos falar aos homens a respeito de Deus, mas não sem antes falarmos a Deus a respeito dos homens. Precisamos aprender a orar, como aqueles discípulos chegaram para ele, fazendo o maior pedido que um homem pode realizar. É interessante, irmãos, que você vai verificar na Bíblia, Jesus não ensinando os seus discípulos a pregar, mas ensinando-os a orar. Jesus não veio para dar uma aula de oratória. Ele não veio para dar uma aula de como pregar, mas ele veio mostrar o caminho de como orar. Porque é orando que o céu é aberto, que o Espírito Santo desce sobre a nossa vida e que ouvimos a doce voz: tu és o meu filho amado. Então este é o primeiro ponto importante sobre a oração que aprendemos com Jesus. Segundo ponto, por favor, capítulo 6 de Lucas. Vejamos o verso 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Igreja, vamos ler juntos, por favor? Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Irmãos, que aplicação importante nós vemos neste versículo. Neste registro pelo evangelista Lucas. Jesus retirou-se para o monte. Saiu do meio da multidão, saiu do meio do barulho, saiu do meio da agitação e foi para um lugar para orar. E ali passou a noite orando. Sabe o que aprendemos aqui? Que nós passamos por grandes batalhas e que exige de nós mais tempo do que nós imaginamos. Tem certas coisas na nossa vida, tem certos assuntos, tem certas peculiaridades que vai exigir de nós uma comunhão muito maior com o nosso Deus. Um tempo muito maior com o nosso Deus. Não é porque o nosso Deus é surdo, não é porque o nosso Deus esteja distante, mas é porque é necessário perseverança. É necessário permanecer de joelhos. É necessário passar uma noite chorando aos pés do Senhor. Às vezes é necessário passar um tempo muito maior diante do trono da graça por aquele assunto, para que não sejamos enganados pelo nosso próprio coração, mas dirigidos totalmente e exclusivamente pelo Espírito Santo. Jesus passou a noite inteira orando. E diz a palavra, irmãos, no verso seguinte, por favor, vejam aí. E quando amanheceu, diz a palavra, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos.
Olha o assunto que ele estava colocando diante do Pai. Para chamar a si os seus discípulos. Irmãos, quantas vezes nós pecamos porque tomamos decisões precipitadas? Quem dá a resposta final, muitas das vezes somos nós mesmos. Eu me garanto. Quantas vezes, depois de ter feito algo, nos arrependemos porque não oramos primeiro? Quantas vezes colhemos um mau resultado porque deixamos a oração em segundo lugar e fomos segundo os nossos próprios planos e não buscamos a direção do Senhor? Jesus passou a noite inteira orando porque o assunto era sério, era para chamar para si os seus discípulos, que iriam posteriormente anunciar o evangelho das insondáveis riquezas da sua graça. Irmãos, quantas vezes, até mesmo no próprio ministério, nós precipitamos algumas coisas, vamos pela reputação do outro, vamos pelos privilégios que o outro tem, vamos por isso, vamos por aquilo, e não vamos segundo a direção do Espírito Santo. E daí nós colhemos frutos indesejados. Porque não oramos. Para contratar uma pessoa, um funcionário, nós vamos de acordo com o seu currículo ou vamos de acordo com a direção do nosso Deus? Para fechar um negócio, como é que nós fechamos esse negócio? Nós vamos de acordo com aquilo que é lucrativo ou segundo aquilo que é a direção do nosso Deus? Preste atenção, Jesus passou a noite inteira orando. E nunca haverá perdas quando nós estivermos diante do trono de Deus em oração. Derramando diante dele a nossa vida, colocando diante dele todos os assuntos que diz a nós, que diz respeito à nossa vida. Irmão, isso aqui é muito importante, porque Jesus orou ao Pai, pois tudo o que fazia estava sob a dependência de Abba. Fazer a vontade do Pai. E assim, pela manhã, veio a resposta da oração, porque ele havia passado a noite orando. Como é bom quando tem pessoas orando pela nossa vida. Pessoas intercedendo pela nossa vida. Pessoas intercedendo pelo bom andar da igreja. Pessoas que intercedem pelo pastor da igreja, pela liderança da igreja, pela diretoria da igreja, pelos ministérios da igreja. Irmãos, precisamos estar orando para que o Senhor traga aqueles a quem Ele quer e não aquele a quem eu quero, mas quem Ele quer. Porque é dele. Porque é dele. Terceiro ponto importante que vemos em Lucas a respeito de Jesus, o mestre da oração. Capítulo 9. Por favor, o verso 18. Vamos ler juntos, igreja? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Irmãos, estando ele orando, novamente, quem dizem as multidões que eu sou? Jesus orando ao Pai, porque ninguém pode vir ao Filho se o Pai não o trouxer. Precisamos orar por este homem, precisamos orar por aquela mulher, para que recebam a revelação de quem é Jesus. Preste atenção, irmãos. A multidão respondeu para os discípulos. A enquete foi feita e a resposta veio. Uns dizem que tu és João Batista, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és um dos antigos profetas, mas vós, quem dizeis que eu sou? E qual foi a resposta, irmãos?
Lucas aqui não diz, mas Pedro aqui fala o seguinte, vamos ler o verso seguinte? 19, 20. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus. Mas lá em Mateus, está escrito o seguinte, ó Pedro, isto não foi carne que te revelou, mas foi o meu Pai que estás nos céus. E por que que o Pai revelou a Pedro que ele é o Cristo? Por que, amados? Porque ele estava orando. Jesus estava orando para que os discípulos recebessem esta revelação em seus corações. Ele não estava orando pela multidão, a multidão estava perdida, és aquele, és esse, e eles, os discípulos não. Os discípulos, Jesus estava orando por eles, para que eles ganhassem a revelação de quem é Ele, a sua pessoa. Irmãos, nós precisamos aprender algo aqui com Jesus. Precisamos anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo ao maior número de pessoas possíveis. Mas, por favor, tome nota disso. Deixe isso anotado nas paredes do seu coração, no profundo da sua alma. Sempre, antes de uma evangelização, haja primeiro em oração. Antes de anunciar a palavra a quem quer que seja, ore por aquela pessoa, para que quando a palavra chegar naquela pessoa, você que já vem orando por aquela pessoa, o Espírito Santo, como revelou a Pedro, também possa revelar ao João, a Maria, a Benedita, ao José, seja quem for, mas primeiro em oração. Uma igreja que ora, um povo que ora, o Espírito Santo revela quem é Jesus. Revela quem é. Não vai ser a minha capacidade intelectual. Não será a minha capacidade de convencimento. Não será os meus argumentos. Por mais que tudo isso seja muito importante. Mas não é a capacidade humana que vai convencer o coração humano da necessidade de conhecer a Cristo. É o Espírito Santo. E como Ele faz isso? Quando nos colocamos de joelhos. Rogamos a Ele por misericórdia. Revela ao coração do José quem é Jesus Cristo. Porque quando Ele vem e revela quem é Jesus Cristo, mostra toda a obra de Cristo para aquela pessoa. Sua vida, a cruz, sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e agora a sua vida em nós. Como que os homens vão receber essa palavra, irmãos? Nós precisamos interceder por eles. Antes. Precisamos orar por eles antes. Senhor, eu estou saindo nesta manhã. Eu estou com um folheto na mão. Estou com um panfleto na mão. Estou com uma mensagem na rede social. Senhor, eu quero postar, eu quero encaminhar, eu quero enviar. Senhor, aonde essa mensagem chegar, ao coração que ali for plantado, que o Espírito Santo venha revelar quem é Jesus. É orar antes. Irmãos, se nós aprendermos com Ele, que é o mestre da oração, nós vamos ver aquele homem, aquela mulher, a quem você tem intercedido, estar presente também nestas reuniões. Você crê nisto? É oração, irmãos. Uma igreja que ora aos pés de Cristo, desfruta dos frutos de Cristo. Com certeza. Porque a sua palavra não volta vazia. Jamais. O Espírito Santo convence do pecado os homens e conduz o pecador aos pés de Cristo. Convertido e arrependido. Para torná-lo uma nova criatura. É necessário todo o homem, ou todos os homens, passarem pela cruz com Cristo e sair pelo jardim da ressurreição em Cristo. Sem cruz não há regeneração. E sem o Espírito da nova vida, não há vida no altar da oração. Clamemos ao Senhor. Irmãos, nós temos uma cidade
para ser ganha para Cristo. Seja Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, seja a cor que for a cidade, o número que for de habitantes, temos cidades para ser ganhas para Jesus Cristo. Não para se tornarem batistas, mas para se tornarem novas criaturas, por meio da pregação do Evangelho. A igreja, infelizmente, tem colocado o seu maior arsenal de lado, que é a oração. Infelizmente. A igreja primitiva, ela teve o seu auge, o seu apogeu, porque os primeiros cristãos eram homens fervorosos na oração. Se você olhar o livro de Atos, você vai ver a igreja se movimentando, por trás tem oração. Quanto mais perseguição acontecia com a igreja, mais aquela igreja orava e mais o reino de Deus avançava. Porque não existe força na terra que possa impedir uma igreja de avançar quando ela se põe a orar. Não tem como impedir. Terremotos houve naquele tempo. Cadeias foram abertas, homens foram libertos. Por quê? A igreja estava intercedendo. E é interessante, irmãos, que nos evangelhos, você pode examinar, você não vai ver os discípulos orando, porque ali eles estão aprendendo. Mas você coloca os seus olhos no livro de Atos, vocês vão ver as almas dos apóstolos e discípulos fervorosos em oração. Porque uma vez que se aprende a orar, não se deixa mais de orar, porque se conhece que só pode avançar por meio da intercessão, por meio da oração. E oração, irmãos, é comunhão com Deus, é relacionamento com o seu Pai, é relacionamento com o seu Senhor. Toda nova criatura, todo novo homem, todo novo ser deve ter desejo profundo, cada vez maior, de conhecer e de andar com o seu Senhor. Uma das definições preciosas, simples, que nós encontramos no Antigo Testamento a respeito de vida cristã é a seguinte: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. O que é vida cristã? É esse relacionamento, é esse andar com o Senhor, é essa comunhão com o seu Senhor. Porque, irmãos, um homem de joelhos tem mais poder do que a reunião de todos os exércitos que há no mundo. Isto é muito sério. Quando um homem se coloca de joelhos, as portas do inferno são abaladas, homens são resgatados, tempos são mudados, história é transformada e assim por diante, quando se coloca em oração. Como precisamos aprender com Jesus, o mestre da oração. Por favor, quarto ponto importante que aprendemos com Jesus, o mestre da oração. Lucas 23, 34. Vamos ler juntos? Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos ler de novo, por favor? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, quando Jesus foi levantado ali na cruz, entre 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde, ele esteve naquela cruz. Foram 6 horas, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde.
E durante esse período, onde estava sendo concretizado os propósitos eternos de Deus para uma salvação eterna para os pecadores, Jesus ali proferiu 7 frases. 7 frases foram proferidas, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. E é interessante, irmãos, que até o meio-dia dá a entender que Jesus proferiu 3 frases. Das 9 até o meio-dia foram 3. E as outras 4, das 2 até as 3. As 3 primeiras frases de Jesus na cruz, ele estava pensando em nós. Ele estava intercedendo por mim e por você. Tanto é que a primeira frase em ordem cronológica é esta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A oração de Jesus foi: perdoa o Alessandro, meu Deus, porque não sabe o que faz. Perdoa o pastor Newton, porque não sabe o que faz. Tem mais alguém aqui? Ah, tem mais gente, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a primeira. A segunda frase se encontra, para quem quiser anotar, depois verificar, exatamente nesta ordem. É João 19, 26 e 27. Não precisa abrir lá, irmãos, mas só para você ouvir. João 19, 26 e 27, quando Jesus disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele estava olhando para Maria naquele momento. Ele estava para partir, aí está o teu filho. E filho, aí está a tua mãe. E daquele momento em diante, ele a tomou para casa. A terceira frase que Jesus disse se encontra em Lucas 23, 43, quando disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. A quarta frase que Jesus disse se encontra em Mateus 27, 46, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta, João 19, 28, quando Jesus disse: tenho sede. A sexta, João 19, 30, está consumado. E a última, Lucas 23, 46, tendo entregado o Espírito, expirou. Essas 7 frases, as 3 primeiras pensando em nós: Pai, perdoa-lhes. Eis aí, mulher, o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E hoje estarás comigo no paraíso. É interessante, irmãos. 3 frases, possivelmente até o meio-dia. Um intervalo grande, né? Vamos dividir. Que ele falou uma às 9, uma às 10, outra 11, outro meio-dia. E aquele homem, 2 homens, ao lado de Jesus, da direita e da esquerda, em certo momento os 2 ali blasfemando. Se tu és o Filho de Deus, tira-nos daqui. E o outro começou a ser transformado. Ele é o Filho de Deus, nós estamos aqui por causa dos nossos crimes, mas ele é inocente, ele nada fez. Como que a consciência desse homem começou a ser despertada? Pense nisso, como que depois ele chega a dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu pergunto, o que aconteceu nessas 3 horas primeira? A primeira intercessão de Jesus: Pai, perdoa-lhes. Esta palavra com certeza atingiu o coração daquele homem. Aquele homem foi constrangido pelas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa este homem. Pai, perdoa este homem. Aquele homem se
podemos assim dizer, se desmanchou ali na cruz também, arrependido, crendo que aquele ali era o Filho de Deus. A condenação dele era injusta, mas a dele era justa, mas aquele que é justo tomou sobre si as nossas injustiças, as nossas iniquidades, as nossas perversidades, os nossos pecados. Esta palavra de Jesus, com certeza, encontrou lugar no coração daquele homem. É por isso que ele disse: Jesus, lembra-te de mim. Ai, Jesus, como que Jesus vai esquecer? Hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, a intercessão. Olha o poder da intercessão. Irmãos, nós temos possivelmente, alguém tem um marido que ainda não é convertido, ou uma esposa que não é convertida, ou um filho que não é convertido, ou um avô, ou uma avó, ou algum parente próximo que ainda não é convertido. Você já desfruta do gozo da luz. Você já desfruta do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já crê na sua morte com Ele e sua ressurreição. Você é uma nova criatura e espera um dia ser glorificado. Mas é aquele que está ao seu lado lá. Comece a interceder por ele. Comece a interceder. Porque através da intercessão, Deus opera a sua salvação. Ele faz com que esta palavra chegue no coração de quem Ele quer. Irmãos, Ele encerra, Jesus, o seu ministério na terra, intercedendo pelos transgressores, quitando os débitos de seus algozes, rasgando a nota promissória. Mas é interessante que um daqueles homens, que pode ser uma figura de todos nós, mas a um foi dada a revelação de Cristo. E ele creu. Ele creu. Ele creu. Irmãos, percebam que Jesus, ele exerceu todo o seu ministério aqui na terra com uma profunda intimidade com o Deus Pai. Tudo quanto Jesus fazia, realizou, executou, foi por meio da sua intimidade com Deus, o Pai. Seu relacionamento com Ele. E é muito interessante, irmãos, que agora que Ele já concluiu a sua obra naquela cruz e que ressuscitou, e foi assunto aos céus, e está nos céus. E é interessante que, ao lado do Pai, à destra do Pai, diz o autor da carta aos Hebreus o seguinte. Agora que nós vamos mudar de livro, vamos lá para Hebreus, por favor, capítulo 7, o verso 25. Hebreus 7, 25. Diz assim a palavra de Deus: por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Percebam aqui, irmãos, o seguinte: Jesus, o qual está à destra do Pai, continua a orar, continua a interceder. Por mim, por você, por todos nós, por todos aqueles a quem o Pai vai trazer a Ele. Ele continua intercedendo. Durante o seu ministério terreno, passou todo o tempo na total dependência do Pai. Até a cruz, foi ali dependente totalmente do seu Pai. E esse ministério não encerrou-se. Esse ministério não se deu por acabado. Hoje, ressuscitado, à destra do Pai, Ele continua a interceder por nós.
continua a orar por nós. É por isso que nós precisamos, com Ele, aprendermos a orar. Porque oração é coisa séria. Eu penso, posso estar equivocado, mas o ministério de intercessão só irá ser encerrado quando a igreja estiver para sempre com Ele, porque daí não haverá mais necessidade de orar, porque quando se está presente com o noivo e a sua igreja, não tem mais necessidade de mais nada, porque Ele já será tudo em todos. Mas enquanto nós não chegamos lá, Ele continua a interceder por nós. Então Ele conhece a tua aflição, Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece as nossas crises. Deus me conhece completamente. Aqui está diante de vocês um homem que tem muitas crises. E crises demais. Decisões para serem tomadas, posições para serem colocadas, isto e aquilo. Senhor, tende misericórdia de mim. Venha ao meu auxílio, Tu és o meu socorro, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu descanso, Tu és o meu libertador, Tu és o meu tudo. Tende misericórdia de mim, para que eu não tome nenhum passo, se não for pelos passos da Tua palavra, com segurança na direção do Teu Espírito. Nós precisamos, irmãos, aprender a orar, para que o ministério de louvor, ao cantar, ao louvar, ao adorar ao Senhor, a igreja toda, afinada no diapasão do Espírito Santo, adorando em espírito e em verdade. O ministério com as crianças, falar ao coração dos pequeninos. Os corações dos professores devem estar inflamados com a palavra de Deus, mas não haverá um coração em chamas com a palavra de Deus se não houver ardor na oração. A evangelização, quantas pessoas, volto a dizer, para que esta palavra ainda venha alcançar, mas a igreja não pode ir para fora sem que primeiro ela aprenda a orar diante do trono da graça, para que o Senhor da graça venha salvar aqueles a quem Ele escolheu desde a fundação do mundo. Irmãos, Deus deseja, Ele quer, Ele anseia para que esta igreja seja uma igreja de oração. Homens e mulheres de intercessão. Não é função do pastor somente, é também função do pastor. Mas não é somente dele, é de todos os membros do corpo de Cristo. Alguém disse, mais ou menos assim, que se mede a temperatura de uma igreja pelo número de participação de pessoas na oração. Como que está essa igreja? Será que nós seríamos bem avaliados? Como é que estaria a nossa nota? Irmãos, não é para ninguém se sentir culpado, não é para ninguém se sentir aqui um miserável, mas, irmãos, o quanto nós precisamos aprender, porque temos deixado muito de desfrutar das realidades da graça de Deus. Precisamos ser homens de oração. Martim Lutero dizia mais ou menos assim: eu tenho tanta coisa para fazer no dia de hoje, que eu não posso fazê-la sem que primeiro eu passe 3 horas diante do trono da graça de Deus. John Wesley também afirmou: Deus não pode fazer nada se não for por meio do caminho da oração. E.M. Bounds vai dizer também sobre a oração: tudo que os pobres sabem fazer é orar. Por isso que eles clamam dia e noite ao seu Senhor. Irmãos, temos que entender que nós precisamos dessa realidade na nossa vida. Porque você é uma nova criatura e Deus o chamou para a comunhão com Ele. O que diz 1 Coríntios capítulo 1, o verso 9? Quem pode abrir lá? 1:9. Olha como esse texto é precioso. 1 Coríntios 1:9. E aqui nós vamos encerrar.
Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 1:9. Vamos ler juntos? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que você foi chamado, querido? Para que você foi chamado, amado e amada do Senhor? Para a comunhão com Ele, para o relacionamento com Ele. Que a nossa alma, que os nossos corações venham ficar em chamas por Ele, pela presença dEle. Quando, acho que foi o último cântico, o melhor lugar para estar é na sua presença. Ou até podemos colocar, o melhor lugar para viver é na sua presença. Porque se a gente for classificar aqui, qual o melhor lugar para se morar aqui na cidade? Talvez cada um aqui vai ter uma visão diferente. Olha, o melhor lugar é lá no condomínio tal. Lá é um lugar gostoso. Mas o melhor lugar da face da terra para se viver é na presença de Jesus. É comunhão com Ele. Ele nos chamou para a comunhão com Ele. Se você passou pelo Calvário, se você passou pelo Gólgota, juntamente com Ele, porque Ele te incluiu ali naquela obra, na sua morte, e se você foi sepultado com Ele, e ressuscitou com Ele, e Ele é a sua vida, você vai ter prazer sempre de ter comunhão com Ele. Ele é o meu Senhor. Irmãos, a igreja tem sempre que assim orar. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é a tua vontade? Sermos dirigidos por Ele. Certa vez um irmão, essa história eu ouvi, passando em frente a um restaurante, sem condições para pagar aquela refeição. E o Espírito Santo falou para ele, entra nesse restaurante, vai comer. Ele falou, não pode ser a voz do Espírito, essa voz deve ser minha. Aí falou mais forte, entra no restaurante. E ele entrou no restaurante. Vazio o restaurante naquele horário, procurou uma mesa, sentou, veio a pessoa para atendê-lo, abriu lá o menu, o cardápio, procurou o preço do prato mais em conta e o Espírito Santo falou, o prato mais caro. Eu quero esse. Pediu. Veio o prato. Aquele homem, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por esta refeição. Graça te dou. Abençoa e santifica. Em nome de Jesus. Amém. Ceiou. E agora para pagar a conta? Chamou a pessoa. A conta, por favor. Aí a pessoa disse, já está pago. Faz muitos anos que nós não vemos nesse restaurante pessoas que sentam à mesa para agradecer a Deus pela refeição. A conta está paga. Nós não sabemos o poder da oração, irmãos. A igreja fica estagnada, paralisada, porque tem negligenciado o seu papel principal. Oração depois da palavra. Que Deus tenha de misericórdia de nós. Amém.